Boa noite. Amigo, brilha o sol, além de sua janela. Perceba, se a vida é bela, acenda em você o brilho que dormita, liberte as asas, voe ao encontro. Boa noite para quem está chegando. Josiane, boa noite. Brasil infinito, desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais, depende de você querer acreditar que pode ser feliz e enfim se libertar. Shalayama, Boa noite para quem está chegando. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Amor, Fé e Luz. além de sua janela, perceba ao seu redor o quanto a vida é Danilo, seja bem-vindo. acenda em você o brilho que dormita, liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Brasil infinito, desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais, depende de você querer acreditar que pode ser feliz e enfim se libertar. Distante para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais, depende de você acreditar que pode ser feliz e enfim se Boa noite a todos. Já estamos aí quase no horário de iniciarmos o estudo. Vamos relembrar, né, as atividades do centro, aqueles recadinhos que a gente sempre dá aí ao iniciar as nossas atividades. Lembrando, pessoal, que o Centro Espírita Amor, Fé e Luz está oferecendo a conversa fraterna online, através da chamada de vídeo no WhatsApp. Essa conversa fraterna ocorre todas as segundas-feiras após o estudo do livro Nosso Lar. Como é que acontece? Quem se interessar, preenche o formuláriozinho que está fixado no grupo do Facebook. É só colocar o nome e o telefone do WhatsApp. E logo após a gente encerrar essa atividade aqui na segunda-feira, os nossos companheiros de trabalho aí que são responsáveis por essa conversa fraterna
vão entrar em contato com as pessoas que deixaram os nomes e os telefones, tá ok? E lembrando também, na sexta-feira, às 19h30, nós temos a nossa reunião pública. E eu peço a vocês que façam um esforço de participar na sexta-feira ao vivo, tá? Por quê? Fica gravado, a gente pode assistir depois, pode assistir várias vezes, mas a reunião, a nossa união em intenção, em pensamento, naquele momento, naquele horário, é muito importante para cada um de nós, é importante para a espiritualidade, é o momento onde a equipe espiritual dessa casa se prepara, se organiza para nos assistir, né? Então a gente precisa fazer a nossa parte, fazer um pequeno esforço de estarmos reunidos na sexta-feira às 19h30, da mesma forma que acontece presencialmente, quando nós estamos lá nos trabalhos presenciais das casas espíritas, né? Então, são esses dois recadinhos por enquanto. Gasparina, seja bem-vinda, boa noite, que bom tê-la aqui conosco. Bom, pessoal, então vamos lá dar início às atividades de hoje. Primeiramente, convido a todos a fecharem os olhos, elevarem o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, e a toda a espiritualidade amiga que nos assiste nesse trabalho de estudo, de comentários sobre o livro Nosso Lar. Que possamos hoje ser auxiliados a bem compreender as palavras que nos foram direcionadas pelo nosso irmão André Luiz, através da psicografia do Chico Xavier. Que possamos compreender aquilo que ele buscou nos ensinar através dos seus livros. Que mais do que isso, que possamos colocar em prática em nossas vidas, nos preparando para a vida futura. Que a paz do Divino Mestre vibre nos corações de todos aqui presentes, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, então vamos lá. A turma hoje, pelo jeito, está de preguiça. Poucas pessoas, mas o que importa é que estamos aqui no capítulo 19. Isso quer dizer, pessoal, que nós estamos há 19 semanas nos reunindo aqui para fazer essa leitura, para fazer esse estudo. Isso é muito legal, não é mesmo? Eu gostaria muito que vocês comentassem aí como é que tem sido para vocês esse momento desse estudo, né, dessa reflexão junto com o André Luiz, tá? E se a gente puder de alguma forma melhorar, podem ficar à vontade para sugestões, ok? Bom, então vamos lá ao capítulo 19, a jovem desencarnada. Sua neta não vem à mesa para as refeições? Perguntei à dona da casa, ensaiando palestra mais íntima. Por enquanto, alimenta-se a sós, esclareceu dona Laura. A tolinha continua nervosa, abatida. Aqui não trazemos à mesa qualquer pessoa que se manifeste perturbada ou desgostosa. A neurastenia e a inquietação emitem fluidos pesados e venenosos que se misturam automaticamente às substâncias alimentares. Só para a gente já ir fazendo uma pequena pausa aqui para comentar esse trecho, nós já comentamos em capítulos anteriores com relação à água, né? A facilidade que a água tem de absorver energias e de transmiti-las para nós. E aqui também a gente precisa fazer uma reflexão em cima da alimentação. A nossa alimentação, né, ela é preparada com água, com o uso da água. Nós usamos água para cozinhar os alimentos, né?
Então, a nossa alimentação, por consequência, também absorve muitos elementos energéticos, muitas vibrações. Então, a gente precisa observar, no momento que nós estamos preparando o nosso alimento, né, ou da nossa família, ou se nós trabalhamos, por exemplo, num restaurante, qual a energia que nós estamos colocando naquele alimento? O que nós estamos oferecendo às pessoas que vão fazer o consumo daquele alimento? As pessoas, a gente precisa lembrar que nós não nos alimentamos apenas da matéria, nós nos alimentamos também da energia, né? E aqui então, em nosso lar, né, a dona Laura esclarece para André Luiz que qualquer pessoa do grupo familiar ali que esteja de alguma forma desequilibrado, essa pessoa não vem à mesa, ela não faz a sua refeição junto com os demais. Por quê? Porque ela vai contaminar, por assim dizer, né, a alimentação das outras pessoas com a sua energia. Então, essa pessoa fica isolada até que ela tenha condições de se sentar à mesa de forma harmoniosa com todos. Então, a gente precisa dessa preocupação, gente. Como é que nós estamos nos alimentando? Como é que está sendo o momento das nossas refeições em família? Né? Boa noite, Aislan. Seja bem-vindo. Teve mais gente aí que chegou, pessoal, e que não passou aqui. Então, boa noite para todo mundo que chegou. Então, precisamos fazer essa reflexão. Alguns anos atrás, ou melhor, vamos colocar até algumas gerações atrás, era um hábito das famílias fazerem uma prece antes de se alimentarem, né? Ali no momento das refeições, a família se reunia à mesa, fazia uma prece antes de comerem. E olha que legal que era isso, que bacana que era isso, porque a família ali estava entrando em sintonia com o alto, né, com a espiritualidade, cada um, claro, conforme as suas crenças, mas estávamos fazendo esse momento ali de uma forma mais harmônica. E hoje, na maioria das casas, mal nós nos reunimos para nos alimentarmos, né? É sempre uma correria danada. E quando nos reunimos, como é que está sendo essa reunião? Será que está sendo um momento fraterno, de fato? Boa noite, seu Pedro. Então, vamos refletir sobre isso, né? E quem sabe mudarmos um pouco ou muito os nossos hábitos com relação ao trato com a alimentação, né? A gente precisa ter esse cuidado. Naquele local onde eu estou me alimentando, como é que será que está a energia? Como é que está a pessoa que está preparando aquele alimento? Né? Isso é muito importante. Minha neta demorou-se no umbral 15 dias em forte sonolência, assistida por nós. Deveria ingressar nos pavilhões hospitalares, mas, afinal, veio submeter-se aos meus cuidados diretos. Então a gente nota aqui que a neta da dona Laura, ela ainda estava muito perturbada, ela tinha acabado de chegar do plano físico. Apenas 15 dias ela passou no umbral e foi recolhida em nosso lar, foi socorrida, mas ela não foi levada para os hospitais, como seria o normal. Ela foi levada, direcionada diretamente para a casa de dona Laura. Isso porque, claro, dona Laura tinha plenas condições, a capacidade, né, o desenvolvimento espiritual, a maturidade espiritual para fazer o auxílio à sua neta. Mas a sua neta estava ainda muito perturbada pelo desencarne e pelo que havia acontecido com ela até então. Manifestei desejo de visitar a recém-chegada do planeta. Seria muito interessante ouvi-la. Há quanto tempo estava sem notícias diretas da existência comum? Então a gente nota aqui em André Luiz ainda aquela curiosidade, né? Muito normal, gente, muito comum a qualquer um de nós. Mas ele ainda tinha muito essa curiosidade de querer saber o que estava acontecendo no planeta, de ter notícias
do plano físico. A senhora Laura não se fez de rogada quando lhe dei a conhecer meu desejo. Demandamos um quarto confortável e muito amplo. Uma jovem muito pálida repousava em cômoda poltrona. Surpreendeu-se vivamente ao ver-me. Este amigo, Heloísa, explicou a genitora de Lísias, indicando-me, é um irmão nosso que voltou da esfera física há pouco tempo. A moça fitou-me curiosa, embora os olhos perdidos nas fundas olheiras traduzissem grande esforço para concentrar a atenção. Cumprimentou-me, esboçando vago sorriso, dando-me eu a conhecer por minha vez. Deve estar cansada, observei. Antes, porém, que ela respondesse, adiantou-se a senhora Laura, procurando subtraí-la a esforços sobreposse fatigantes. Heloísa tem estado inquieta, aflita. Em parte, justifica-se. A tuberculose foi longa e deixou-lhe traços profundos. Entretanto, não se pode prescindir a tempo algum do otimismo e da coragem. Vi a jovem arregalar os olhos muito negros, como a reter o pranto, mas em vão. O tórax começou a arfar-lhe violentamente, e colando o lenço ao rosto, não conseguia conter os soluços angustiosos. Tolinha, disse a meiga senhora abraçando-a, é necessário reagir contra isso. Estas impressões são o resultado da educação religiosa deficiente, nada mais. Sabes que tua mãe não se demorará e que não podes contar com a fidelidade do noivo, que de modo algum está preparado a te oferecer uma sincera dedicação espiritual na terra. Ele ainda está longe do espírito sublime do amor iluminado. Naturalmente, desposará outra e deve-se habituar-te a essa convicção. Nem seria justo exigir-lhe a vinda brusca. Então, o que estava acontecendo? A neta da dona Laura desencarnou devido à tuberculose. E ela sofreu, né, um grande período com a doença, né, alguns meses de sofrimento antes do seu desencarne. Então, nesse momento, ela ainda apresenta essa aparência da tuberculose, né? A doença ela não tem mais, claro, porque era uma doença do corpo físico, mas ela ainda se sente, as impressões dessa doença ainda estão nela. Então ela está se sentindo muito fraca, cansada, com dificuldade de respirar, né? E também ela está extremamente angustiada, porque ela estava noiva, né? E desencarnou e, claro, foi separada, momentaneamente pelo menos, do seu noivo. E isso, para ela estava se sentindo muito mal com isso, né? Ela queria a presença do noivo junto a ela, queria ter constituído a família, ter casado e tal, mas isso não foi possível. E a dona Laura, então, diz a ela que todo aquele sofrimento, né, daquele momento que ela está passando, nada mais é do que o resultado da educação religiosa deficiente. Ou seja, ela não foi preparada, ela não conhecia também, como André Luiz, essas verdades do espírito, né? A questão do desencarne, da continuidade da vida, e então ela via a vida como aquelas questões estritamente materiais ali. Então agora ela está sofrendo com isso. E a dona Laura é bem clara com ela, que o noivo, aquele rapaz que era noivo dela, ele vai se casar com outra pessoa e que está tudo certo. O noivo, né, esse rapaz, ele ainda não tem uma evolução para entender aquele amor iluminado, né? Ele ainda não chegou nesse patamar de evolução. E ele vai buscar outra pessoa para se casar. E isso está
machucando muito a sua neta. Ela ainda não conseguiu administrar essa ideia. Admitamos que viesse forçando a lei, não seria mais duro o sofrimento? Não pagarias caro a cooperação que houvesses desenvolvido nesse particular? Não te faltarão amizades carinhosas, nem colaboração fraternal, para que te equilibres aqui. E se amas de fato o rapaz, deves procurar harmonia para beneficiá-lo mais tarde. Além disso, tua mãe não tarda a chegar. Então aqui a dona Laura está chamando a atenção da sua neta com relação ao seguinte: o sentimento dela, da neta, ela quer que o rapaz desencarne para ficar perto dela. É isso que ela está querendo nesse momento. Mas a dona Laura está chamando a atenção dela. Por quê? Não é o momento do desencarne desse rapaz. Então, se ele viesse nesse momento agora, ele estaria infringindo a lei de Deus. E ela também, se ela estivesse colaborando, ou seja, se ela estivesse induzindo através dos seus pensamentos, das suas vibrações a esse rapaz acelerar, vamos dizer assim, o seu desencarne, ela também teria a sua parte de responsabilidade nisso. E ainda tem a questão da mãe, da filha de Dona Laura, que também está doente e que também logo já está tudo certo, já estão esperando que ela vá também desencarnar. Penalizou-me o pranto copioso da jovem. Procurei estabelecer novo rumo à conversação, tentando subtraí-la à crise de lágrimas. "De onde vem você, Heloísa?" interroguei. A mãe de Lísias, agora calada, parecia igualmente desejosa de vê-la desembaraçar-se. Após longos instantes em que enxugava os olhos lacrimosos, a moça respondeu: "Do Rio de Janeiro." "Mas não deve chorar assim", objetei. "Você é muito feliz. Desencarnou há poucos dias, está com seus parentes e não conheceu tempestades na grande viagem." Ela pareceu reanimar-se, falando mais calma. Então aqui é uma situação privilegiada mesmo, pessoal. Essa jovem, ela teve esse privilégio. Ela ficou 15 dias no umbral, num estado assim, de sono, praticamente, e foi recolhida e levada diretamente para a sua família, para o seio da sua família. É um caso assim, excepcional mesmo, devido, claro, às condições existentes. Mas ela então foi muito privilegiada. E é isso que o André Luiz está chamando a atenção dela, de que ela deve estar feliz, porque ela não passou pelo sofrimento que ele enfrentou. "Não imagina, porém, quanto tenho sofrido. 8 meses de luta com a tuberculose. Não obstante os tratamentos, a mágoa de haver transmitido a moléstia à minha carinhosa mãe. Além disso, o que o pobre noivo padeceu por minha causa é inenarrável." "Ora, ora, não diga isso", observou a senhora Laura a sorrir. "Na terra, temos sempre a ilusão de que não há dor maior que a nossa. Pura cegueira. Há milhões de criaturas afrontando situações verdadeiramente cruéis comparadas às nossas experiências." Isso aqui, gente, eu acho muito importante. No meu livro aqui está até grifado. Porque a gente faz o estudo, isso aqui eu acho muito importante a gente observar. Nós ainda somos esses seres que sempre achamos que o universo está rodando ao redor de nós. Ou seja, nós sempre achamos que o maior sofredor somos nós, que aquilo que nós estamos passando é a pior coisa do mundo, que ninguém nos compreende porque a nossa dor é maior do que a de todos. E isso é uma grande inverdade. Basta que a gente dê uma volta, não precisa nem ir longe da nossa casa, que a gente saia na rua, dê uma volta, observando de fato, e nós vamos encontrar
pessoas passando por desafios muito maiores do que os nossos. Situações que se a gente observar, nós vamos achar assim, que o nosso problema é nada, a nossa dificuldade é nada perto daquelas pessoas, do que aquelas pessoas estão enfrentando. Né? Então isso faz parte, nós somos egoístas mesmo, é o egoísmo nosso falando alto, né? Quando a gente acha que nós somos os maiores sofredores que existem no planeta Terra. E aí o que a gente deve fazer com isso? Como é que a gente deve trabalhar isso? Indo auxiliar ao próximo, saindo, né, da nossa zona de conforto, dando atenção ao próximo. Quando a gente começa a dar atenção ao próximo, auxiliar no problema do outro, a gente muitas vezes até se esquece do nosso problema, porque o nosso problema fica tão pequeno que a gente passa por ele serenamente. Né? Lembrando sempre que aquilo que a gente dá atenção, aquilo que a gente coloca foco, tende a crescer. Então, se a gente está dando muito foco, se a gente está dando muita atenção para algum desafio que nós estamos enfrentando, aquilo vai ficar cada vez maior na nossa vida. Certo? Arnaldo, porém, vovó, ficou sem consolo, desesperado. Tudo isso dá que pensar, acentuou contrafeita. E acredita sinceramente nessa impressão? Perguntou a matrona com inflexão de carinho. Observei teu ex-noivo diversas vezes no curso da tua enfermidade. Era natural que ele se comovesse tanto, vendo-te o corpo reduzido a frangalhos, mas não está preparado para compreender um sentimento puro. Reconforta-se-á muito depressa. Amor iluminado não é para qualquer criatura humana. Conserva, portanto, o teu otimismo. Poderás auxiliá-lo sem dúvida. Muitas vezes, mas no que concerne à união conjugal, quando puderes excursionar as esferas do planeta em nossa companhia, já o encontrarás casado com outra. Admirado por minha vez, notei a surpresa dolorosa de Heloísa. Não sabia a convalescente como portar-se diante a serenidade e o bom senso da avó. E eu pergunto para vocês, para nós, como é que nós iríamos reagir no lugar de Heloísa? Tendo essa conversa, né, com alguém próximo a nós e essa pessoa falando, olha, essa pessoa com a qual você tinha planos, com quem você ia se casar, ou com quem você se casou e que ficou no plano físico, essa pessoa vai se unir a outra pessoa no plano físico. Essa pessoa vai seguir a sua vida. Como é que a gente ia se sentir nesse momento? Porque nós somos o quê? Nós somos egoístas. Nós achamos que as pessoas não podem seguir as suas vidas sem nós, que nós somos insubstituíveis e que as pessoas precisam estar sempre aos nossos pés. Ou seja, se eu desencarnei, ninguém mais pode ser feliz. Todo mundo tem que desencarnar junto comigo. Todo mundo tem que ficar sofrendo. Esse, infelizmente, é o nosso pensamento, na maioria de nós. Nós ainda somos muito apegados, muito egoístas. Então a gente precisa se lembrar disso. No momento em que eu desencarnei, eu preciso deixar tudo. Eu preciso abrir mão de tudo. E está tudo certo. É assim que tem que ser. Certo? Será possível? A genitora de Lísias esboçou um gesto extremamente carinhoso e falou: não sejas teimosa, nem tentes desmentir-me. Vendo que a enferma parecia tomar a atitude íntima de quem deseja provas, a senhora Laura insistiu muito meiga. Não te recordas da Maria da Luz, a colega que te levava flores todos os domingos? Pois nota,
Quando o médico anunciou em caráter confidencial a impossibilidade de restabelecer-te o corpo físico, Arnaldo, embora muito magoado, começou a envolvê-la em vibrações mentais diferentes. Agora que aqui estás, não demorarão muito as resoluções novas. Ah, que horror, vovó! Horror por quê? É preciso te habituares a considerar as necessidades alheias. Teu noivo é homem comum, não está alertado para as belezas sublimes do amor espiritual. Não podes operar milagres nele, por muito que o ames. A descoberta de si mesmo é apanágio de cada um. Arnaldo conhecerá mais tarde a beleza do teu idealismo. Mas, por agora, é preciso entregá-lo às experiências de que necessita. Não me conformo, clamou a jovem, chorando justamente Maria da Luz, a amiga que sempre julguei fidelíssima. Então, aqui, gente, a gente observa nesse diálogo Josi, é difícil mesmo, né? Mas eu acho que a gente tendo esclarecimento, a gente pode começar, né, a trabalhar isso. É claro que não vai ser fácil para ninguém, não vai mesmo, não somos seres iluminados, estamos longe disso. Mas a consciência, né, e o preparo vai facilitar muito algo que vai acontecer com certeza, né? Mas o que eu acho aqui interessante aqui, Aslan, tem que estudar muito e trabalhar bastante. Nesse diálogo aqui, é que a Heloísa, ela ainda está muito apegada, né, ao plano físico. A gente observa na conversa dela, na fala dela, ela ainda não abriu a mente, ela ainda não percebeu que ela está em um local com muito maiores possibilidades, que o universo é muito maior do que ela está conseguindo observar nesse ponto, né? A vida dela está girando única e exclusivamente em torno do sofrimento que ela passou e desse noivo. Mais nada. Ela ainda não conseguiu perceber. E já a dona Laura, a fala dela já é uma fala de quem está olhando, observando a situação de um outro ângulo, né? De um ângulo mais alto, onde ela está enxergando muito mais coisas, né? Daí, boa noite. Onde ela está enxergando a vida como um contínuo, que ela está enxergando não aquela existência única daqueles espíritos, mas a sequência de tudo isso, né? Então a gente pode observar esses dois pontos de vista bem claramente aqui. E a Heloísa aqui está revoltada, por quê? Porque a amiga dela é a pessoa por quem o noivo está se interessando, né? A senhora Laura, todavia, sorriu e falou cautelosa. Não será, porém, mais agradável confiá-lo aos cuidados de uma criatura irmã? Maria da Luz será sempre tua amiga espiritual, ao passo que outra mulher talvez te dificultasse mais tarde o acesso ao coração dele. Eu estava eminentemente surpreendido. Heloísa prorrompera em soluços. A bondosa senhora percebeu-me a intranquilidade e, no propósito talvez de orientar tanto a neta quanto a mim, esclareceu sensatamente. Sei a causa do teu pranto, filhinha. Nasce da terra inculta do nosso milenário egoísmo, da nossa renitente vaidade humana. Entretanto, a vovó não te fala para ferir, mas para acordar. Da mesma forma, gente, André Luiz nos narrou essa cena, né, esse fato, não para nos ferir a vaidade, o nosso orgulho, mas para nos alertar, para nos esclarecer, né? Para que a gente acorde para esses fatos, de que nós milenarmente somos egoístas e somos vaidosos. A única questão aqui é essa,
é o nosso orgulho, é o nosso egoísmo e a nossa vaidade. Né? Porque eu acho que eu não posso ser de nenhuma forma substituído. O meu ego grita, mas como que aquela pessoa que eu escolhi vai ficar com outra? Né? E é simplesmente isso nesse fato aqui, nesse momento. Enquanto Heloísa chorava, a mãe de Lísias convidou-me novamente à sala de estar, considerando que a doente necessitava de repouso. Ao sentarmos-nos, falou em tom confidencial. Minha neta chegou profundamente fatigada. Prendeu o coração demasiadamente nas teias do amor próprio. Observe isso, gente. Olha o que a dona Laura está falando. A questão toda é no amor próprio, no orgulho ferido. A rigor, o lugar dela seria em qualquer dos nossos hospitais. Entretanto, o assistente colseiro julgou melhor situá-la junto ao nosso carinho. Isso, aliás, é muito do meu agrado, porque minha querida Teresa, sua mãe, está a chegar. Um pouco de paciência e atingiremos a solução justa. Questão de tempo e serenidade. E aí aqui, gente, a gente observa, além disso tudo que a gente já comentou, uma questão assim. Fica claro para vocês por que nós não podemos, ou melhor, a grande maioria de nós, né, não pode, logo após o desencarne, retornar para ver os que ficaram, né, para observar, para ajudar. É porque nós não temos essa condição. O nosso desequilíbrio, né, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, não vai permitir que a gente entenda, ou que a gente aceite, que compreenda a continuidade da vida dos encarnados sem a nossa presença. Nós vamos criar o quê? Dificuldades para essas pessoas, para esses seres. Né? Então nós precisamos nos afastar, precisamos entender isso, precisamos aceitar isso, de que temos que ser afastados para que a gente restabeleça o equilíbrio, a paz, a serenidade e possa, de fato, mais logo à frente, retornar e auxiliar aos que ficaram. E aí, quando nós voltamos, quando nos é possível voltar, nós não mais voltamos com o olhar da nossa última encarnação. Né? Nós não mais voltamos com o olhar da personagem que nós vestimos na nossa última encarnação, mas nós voltamos com o olhar do Espírito, observando irmãos espirituais na sua jornada, necessitados de auxílio. Certo? E essa é a questão que a gente deve observar, entender. Ok? Bom, pessoal, esse foi o capítulo de hoje. Espero que tenha sido aí proveitoso para vocês. Sei que é um tema que normalmente gera aí algumas questões, né? Quando a gente faz esse capítulo presencial, né, numa sala de aula, geralmente gera ali algumas discussões, algumas questões, o pessoal conversando e tal sobre o assunto, o que é muito legal. Né? Então eu sei que provavelmente isso gerou aí alguns questionamentos em vocês. Tá? Mas vamos pensar sobre isso, vamos trabalhar esse egoísmo dentro de nós, que nada mais é do que isso, é o egoísmo. Quando a gente parte, quando a gente desencarna e não quer que os que ficaram continuem a sua jornada bem, né, sem a nossa presença física, nós estamos sendo egoístas. Nada mais além disso. Então a gente precisa trabalhar isso dentro de nós. Nós precisamos trabalhar o desapego. Desapego das pessoas. Desapego das pessoas não quer dizer que a gente não as ame, mas a gente não tem a necessidade de ficar com elas agarradas a nós. Né?
para que esse amor exista. Tá certo? Patrícia, boa noite. Bom ter você aqui. Tá bom, pessoal? Mas é isso, então. Muito obrigado pela presença de todos. Convido vocês a mais uma vez fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga aqui presente. Vamos agradecer essa oportunidade que nós temos de nos reunirmos, mesmo que virtualmente, a oportunidade que nós temos do estudo, do esclarecimento, a oportunidade que nós temos de nos prepararmos para o futuro. Vamos agradecer a esses irmãos todo o apoio, todo o amparo que foi oferecido a cada ser, a cada consciência, a cada coração ligado a nós nesses momentos. Que possamos levar essa paz, essa serenidade a todas as pessoas e a todos os locais por onde formos. Que a paz do Divino Mestre vibre nos corações de todos aqui presentes, hoje e sempre, e que assim seja. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Tenham todos uma excelente noite e nós aguardamos vocês na sexta-feira, na reunião pública com a nossa companheira Juliana, tá bom? A Juliana que vai fazer a palestra na sexta-feira, às 19h30. Um grande abraço a vocês e até mais. Tchau, tchau.